Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aleph, eu faço parte do Ministério Cristão Gilead há alguns aninhos já, desde o início da igreja, e é um prazer poder estar aqui trazendo essa palavra, essa pequena reflexão, que foi baseada em um plano de leitura muito interessante, muito enriquecedor que eu fiz pelo meu aplicativo da Bíblia mesmo. E o nome desse plano é Viver Transformado no Natal. Esse plano falou muito comigo e eu espero que ele fale muito com você também. Amém? E nos próximos minutos a gente vai mergulhar nas promessas cumpridas do nascimento de Jesus e na esperança que temos do futuro. Amém? Essa época do ano é cheia de alegria e há muito pelo que se esperar, com as decorações maravilhosas, trocas de presentes, reuniões de família e comidas especiais que a gente só come nesse período, né? O entusiasmo, ele toma conta da gente à medida que a gente vai se preparando para poder comemorar o nascimento de Jesus, né? À medida que a gente vai se preparando para comemorar o Natal. E quando Jesus nasceu, havia um clima de expectativa similar entre o povo judeu. Essa mesma expectativa que a gente tem para poder comemorar o Natal e se reunir com a família, era a mesma expectativa, uma expectativa semelhante ali no povo judeu, entre o povo judeu, porque eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o Salvador. Mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus falou por meio do profeta Isaías, dizendo: Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E essas mesmas palavras reapareceram quando o anjo, em sonho, falou com José, o pai terreno de Jesus. Ele disse o seguinte: Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o desenrolar dessa história a gente já sabe como é que é. Jesus nasceu, e essa é apenas um exemplo das muitas profecias cumpridas. E após o nascimento de Jesus, né, ao longo de seu ministério, Jesus ele fez ao seu povo ainda mais promessas sobre o que ainda iria acontecer, sobre o que estava por vir. Ele disse que iria ressuscitar da morte, que ele iria vencer o pecado. Ele disse que enviaria o Espírito Santo como um auxiliador para guiá-los. Ele disse que iria e prepararia um lugar para eles e que voltaria a eles um dia. Porque Deus manteve sua promessa de enviar um Salvador, as pessoas também creram nessas promessas que foram feitas sobre o que ainda estava por vir. E nenhuma dessas promessas expirou. Cada uma delas ainda se mantém verdadeira para nós hoje, amém? E é por isso que a gente pode olhar para o nascimento de Jesus e conhecer a esperança cumprida e a esperança que ainda virá. Assim como o povo judeu esperou pela vinda de um Salvador, nós esperamos pela sua volta. Nós esperamos a volta de Jesus. Amém? E como cristãos, nós celebramos o Natal ontem, né? Como uma forma de lembrar a esperança que nós temos em Jesus. Então, eu faço algumas perguntas para você. Na verdade, nesse momento eu faço uma pergunta. Por que é tão fácil a gente se sentir sem esperança nessa época do ano? E aí eu respondo, talvez seja porque a gente ainda não entendeu inteiramente o que é esperança e de onde ela vem. E quando a gente vai lá em Gênesis, uma das primeiras promessas de Deus para a gente é quando ele diz que ele abençoará todas as nações da terra por meio de Abraão. O que Deus está dizendo é que o Messias será um descendente de Abraão e ele vai salvar todas as pessoas de seus pecados. Não apenas o povo judeu, mas qualquer um que acreditar nele. E assim, no Novo Testamento, a gente vê as evidências de que Deus é fiel à sua palavra, totalmente fiel à sua palavra. O livro de Mateus, ele nos mostra a genealogia de Jesus e traça
todo o caminho de volta para Abraão. E o livro de João nos diz que todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Está lá em João 3,16, que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O nosso Deus é um cumpridor de promessas. A palavra dele vai dizer que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Jesus, ele é a nossa esperança viva. Deus é a nossa esperança viva. E a esperança, ela não vem de coisas materiais ou das promessas vazias deste mundo que a gente vive. A verdadeira esperança vem de saber que a gente vai passar a eternidade com Jesus. E comparada com a eternidade no céu, o que a gente passa aqui atualmente é só um pontinho e vai embora num piscar de olhos. E embora isso não signifique que a gente não vai sentir dor, que a gente não vai passar por dificuldades aqui na Terra, mas significa que a gente pode olhar além da nossa dor atual e que a gente pode ver um futuro melhor que está por vir, porque isso é uma promessa de Deus, o melhor dele ainda está por vir, para a minha vida e para a sua vida. Creia nessa palavra, amém? E seja o que for que você está passando agora nessa época natalina, nessa época de final de ano, olhe para as promessas de Deus com esperança. Ele nunca, nunca vai te deixar e ele nunca vai falhar com você. Ele nunca falha com a gente. Ele sempre vai te perdoar, ele sempre vai te guiar, porque ele é a sua força, ele é a minha força, ele é a nossa rocha, ele é a nossa proteção. Eu sei que é difícil não ficar preso na agitação dessa época de final de ano e às vezes a gente acaba perdendo de vista o que realmente deveria ser celebrado. Mas a gente não precisa carregar nenhum tipo de fardo, porque a nossa fé em Jesus, ela nos ajuda a gente viver de uma forma diferente. A gente vê tantas pessoas preocupadas, né, com o final do ano, o início de um novo ano. Meu Deus, o ano acabou e agora? O que eu vou fazer? E no outro ano? E as pessoas se preocupam em tentar, né, nos 45 do segundo tempo, digamos assim, realizar aquilo que elas não conseguiram nos outros 11 meses e quase 30 dias, né, nos quase 12 meses do ano que já está findando. E ficam ansiosas e ficam, às vezes, até depressivas porque não conseguiram alcançar as metas, os planos, os objetivos que tinham para o ano que já acabou. Mas nós somos diferentes, meus irmãos. Nós somos cristãos e a gente pode viver bem. A gente pode viver sem carregar nenhum tipo de fardo, sem estarmos ansiosos em qualquer época do ano, seja no final do ano, seja no início do ano, seja em qualquer momento da nossa vida. Deus, ele não tem pra gente um fardo maior do que aquilo que a gente pode realmente carregar, né? O fardo de Jesus é leve, a palavra dele diz isso pra gente. A palavra de Deus, ela fala, né? Me entrega o seu fardo e eu vou te dar um fardo que é leve. Parafraseando, a Bíblia fala isso pra gente. E como eu já havia dito lá no início, né? Esse é um momento de alegria, esse momento de final de ano. E a alegria é essa que a gente precisa manifestar todos os dias, sabendo que a gente tem uma esperança chamada Jesus. E por mais que na nossa vida a alegria e a dor, elas coexistam com frequência, elas estejam ali no nosso dia a dia, a gente, como seguidor de Jesus, nós somos capazes de ver além da dor, para o que foi prometido para a gente, e saber que Deus tem mais pra gente, muito mais pra gente. Um dia a gente vai estar reunido com Ele em um lugar onde não tem sofrimento, onde não tem choro, onde não tem dor. E não importa o que você está passando agora nessa época de final de ano, se você está extremamente feliz ou se você está extremamente triste, se você está extremamente cansado, se você está se sentindo extremamente sobrecarregado, sobrecarregada, se você, porventura, não alcançou aquilo que você estava querendo tanto, aquilo que você achou que você alcançaria nesse ano de 2023. O que Deus tem para você é que, a mensagem que Deus tem para poder passar para você é que Ele vê você.
Ele ama você. Ele nunca deixa você sozinha, sozinho na sua dor. E mesmo em meio à tristeza, à tribulação, você ainda tem alegria, porque a sua eternidade é uma promessa. E as suas promessas, elas vão se cumprir, porque o nosso Deus é fiel para cumprir essas promessas. Nosso Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala para a gente. Deus, ele quer tirar cada pedaço de ansiedade de você e quer te dar paz, a paz que excede todo o entendimento. Não algum dia no futuro, mas agora, ele quer fazer isso com você agora. Então, abra o seu coração nesse momento e apenas converse com ele. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe como orar, como falar com ele, começa agradecendo a Deus pelo presente da salvação, que foi Jesus. Agradeça a ele pelo seu dia, pela sua casa, por você poder andar sozinho com as suas próprias pernas, por você poder enxergar, poder falar, respirar. E agradece a Ele por sempre estar ao seu lado, te amar, independente de qualquer coisa, independente dos seus pecados. Agradece a Ele pela provisão, pela proteção, por todas as coisas boas da sua vida. Porque quando você louva a Deus, isso tem um poder de mudar a sua perspectiva. Você começa a ver as coisas de uma ótica totalmente diferente. Quando você se vê com muitos problemas, às vezes a gente, sabe, do ser humano, a gente tem o péssimo hábito de achar que o nosso problema ele é maior do que o de todo mundo, que o nosso problema ele é o pior de todos, que não tem nunca como existir alguém que esteja numa situação pior do que a gente. Mas existem muitas pessoas que dariam tudo que elas têm para ter um pouquinho daquilo que você possui, para ter a sua saúde, ou talvez para poder ter o seu emprego, para poder ter as roupas que você veste, para poder ter as pernas que você tem, para poder enxergar como você enxerga, para poder falar como você fala, para poder, não sei, fazer várias coisas da forma que você faz. Então, a gente precisa enxergar além dos nossos problemas. A gente tem que parar de olhar só pra gente. A gente tem que olhar num âmbito geral e ver tudo aquilo que Deus já proporcionou pra gente, não só os nossos problemas. Então a gente precisa agradecer a Ele para que a gente possa mudar essa nossa perspectiva. E é assim que a gente vai encontrar paz em meio às nossas lutas. É orando, é confiando nele que a gente vence as nossas lutas. Tem uma música do Gabriel Guedes, que se você puder, escute ao final dessa palavra, se você se encontra nessa situação de estar realmente travando muitas batalhas de dificuldade nesse final de ano, escuta essa canção chamada, eu acho que o nome é Assim que eu luto minhas guerras. E é orando que a gente luta as nossas guerras. O cristão, o crente, ele precisa realmente orar. E eu sei o tanto que é difícil. Orar é algo complicado. É algo muito complicado, é difícil. Às vezes a gente tem tempo para várias outras coisas e a gente não dedica tempo para Deus, para poder orar, para poder falar com Ele, para poder ler a Bíblia. E a gente tem tempo para várias outras coisas. Mas postar, curtir postagens, ficar o dia todo vendo vídeos, isso não vai adiantar nada. Isso vai remover temporariamente, ou remover não, isso vai esconder temporariamente a dor que você está sentindo, o vazio que você está sentindo. Isso vai apenas retardar um pouquinho daquilo que está te afligindo. Mas no momento em que você acordar para a realidade de novo, deixar o celular de lado, as redes sociais e voltar a viver e olhar para a sua vida como ela é, esse vazio vai estar lá de novo. E é por isso que você precisa dedicar um tempo para Deus, entregando seus problemas nas mãos dele, entregando tudo aquilo que tem afligido o seu coração, que tem te deixado triste, nas mãos daquele que realmente pode resolver o seu problema. Então, nesse final de ano,
que a gente possa escolher manter uma perspectiva eterna, focando nas promessas de Deus, que a gente possa lembrar das profecias que já foram cumpridas pelo nascimento de Jesus e que a gente possa deixar que a fidelidade de Deus nos encha de esperança, que nós possamos colocar a armadura de Deus todos os dias e deixar que a força de Deus nos proteja dos ataques dos inimigos, né? Do nosso inimigo, que é o diabo, nosso maior inimigo. A nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso chefe, não é contra o nosso irmão que a gente pensa que é um inimigo. A nossa luta é contra o diabo. É ele quem lança dardos inflamados contra as nossas vidas. E é por isso que a gente precisa da armadura de Deus. Porque no momento em que Satanás ele lança esses dardos inflamados, Jesus ele nos dá a prerrogativa de fazer uso do escudo da salvação para que nós possamos nos proteger das armadilhas que o diabo ele lança contra a gente. Que você possa olhar, que eu e você, né, possamos olhar além das circunstâncias temporárias que a gente tem se encontrado e que a gente possa encontrar alegria duradoura, uma alegria eterna ao saber que a gente tem uma promessa depois dessa terra, depois aqui dessa vida, que essa vida aqui, essa vida terrena é apenas um pequeno pedaço de tudo aquilo que Deus ele tem separado pra gente. Que nesse momento, e não só nesse momento, mas que durante toda a sua vida, você possa entregar a Deus todas as preocupações e confiar nele para que ele possa guardar o seu coração e mente com paz. Essa é a palavra que eu tenho para poder compartilhar hoje com você, que você possa ser abençoado por meio dessa reflexão, que Deus ele possa ministrar ao seu coração aquilo que ele tem ministrado ao meu. No momento em que eu li esse plano, no momento em que eu gravei esse vídeo, Deus ele falou muito comigo e ministrou muito ao meu coração. E que isso possa acontecer com você também. Amém?